Olá, a gente vai iniciar agora então a revisão da avaliação de N1 de Direito Civil 3, contratos, certo? A primeira questão, ela pede que seja assinalado a alternativa correta e ela começa assim. A proposta é em toda e qualquer situação obrigatória, na medida em que constitui a exteriorização da vontade de contratar. Essa alegação ela é errada porque a proposta não é em toda e qualquer situação obrigatória. Os artigos 427 e 428 do Código Civil trazem inúmeros exemplos de exceção à regra de que a proposta é em toda e qualquer situação obrigatória. Tá? Então, aqui são os artigos 427 e 428 do Código Civil. A B, igualmente errada, porque ela fala que a oferta feita ao público equivale sempre à proposta. Tá? Então, não é sempre que a oferta ao público equivale à proposta. A gente precisa sempre analisar a questão dos usos, das circunstâncias, tá? Até melhorando aqui o que eu tinha falado em sala, a gente tem também aqui para corroborar o artigo 429 do Código Civil, que ele fala da oferta especificamente, mas ele fala assim, ó, a oferta ao público equivale à proposta. Ele não fala equivale sempre, equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Lembra o exemplo que eu dei para vocês de um outdoor que uma loja faz que não está vendendo nada, ele só está divulgando o seu produto, então não é considerado uma oferta, é uma propaganda. Tá? Então, é um uso muito comum das lojas de fazer outdoor, justamente para divulgar as marcas que ele tem lá, mas não necessariamente vender, não está ofertando para fins de venda. Então, a B está errada, porque o artigo 429 não traz esse sempre. A correta é a letra C, ela diz que existe hipótese em que, mesmo não havendo aceitação expressa, considera-se formado o contrato desde que seja de costume a prática e a recusa não chegue a tempo. Verdadeira essa informação, ela está aqui no artigo 432 do Código Civil, artigo 432. A D está errada porque ela diz que é possível a celebração de contrato por telefone. Então, o telefone ele tem o quê? Simultaneidade, né? Então, é possível sim, mas aí ela fala assim, ó, como tal contrato é celebrado entre ausentes, olha o problema dela. Sua formação obedece às mesmas regras do contrato epistolar, que é o contrato por carta. Errada, visto que, como há simultaneidade, na celebração por telefone, a gente tem um contrato entre presentes e não entre ausentes. Por isso que ela está errada. E, por fim, a letra E está errada porque ela diz que a fase de pontuação já gera obrigações entre as partes. Não, não gera. A fase de pontuação é justamente a fase onde há a liberdade de propor e aceitar ou não, ou de voltarem, de retrocederem. Então, você vai fazer móveis para sua casa, você visita inúmeros fornecedores, você passa as medidas, eles fazem um projeto para você e só depois você vai dizer se vai fechar ou não. Então, você está ainda numa fase de negociação preliminar, você não é obrigado a fechar. Não há ainda a efetivação da proposta e a aceitação, né, que é o terceiro e último passo. Por isso que a E também está errada. Então, questão 1, letra C. Questão número 2. Fabrício vendeu seu veículo a Pedro. Por preço bem inferior ao de mercado, fazendo constar no contrato de compra e venda que o bem estava mal conservado e poderia apresentar vícios diversos e graves. Passados 40 dias da realização do negócio, o veículo parou de funcionar. Pedro ajuizou ação redibitória contra Fabrício, requerendo a restituição do valor pago mais perdas e danos. A pretensão de Pedro, tá? No slide de vocês aí vai estar Fabrício, mas é Pedro. A pretensão de Pedro, que quem ajuizou a ação foi o Pedro. Letra A, improcede. Até aí ok, porque realmente ela é improcedente. Porque, embora a coisa possa ser enjeitada em razão do vício, as perdas e danos seriam devidas
Apenas seriam devidas se Fabrício houvesse procedido de má fé. Está errada essa segunda parte, porque neste caso aqui não é possível enjeitar a coisa em razão do vício redibitório, porque esse vício não está oculto. Esse vício não foi escondido, não foi omitido, ele foi, pelo contrário, informado e constou no contrato. A letra B fala que procede porque a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos. E a gente não tem um vício e defeito oculto. C. Improcede porque firmou o contrato comutativo, não assumindo o risco de que o bem viesse a apresentar avarias. Aqui ele joga para tentar misturar, né, contrato comutativo ou aleatório, que no aleatório há assunção de risco, mas ali é um outro tipo de contrato, gente. Aqui é um contrato onde se estabelece a entrega de uma coisa e a sua troca por dinheiro. E há ali, previamente, o enunciado já deixa claro que houve boa-fé objetiva no compartilhamento da verdade sobre a situação do veículo. Letra D. Improcede porque não configurados os elementos definidores do vício redibitório. Quais sejam? O vício oculto, nós não temos um vício oculto. E o comprador foi cientificado e assumiu o risco de que o bem viesse a apresentar avarias. Então, essa é a correta. A E está errada porque ela fala que procede, porque a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a torna imprópria ao uso ou que lhe é destinada. Mas está prescrita porque se passaram mais de 30 dias da realização. Não, está toda errada. Primeiro porque ela fala que a coisa pode ser enjeitada se o vício for oculto, e aqui o vício não é oculto. Né? E depois ela analisa a questão do prazo, que realmente seria um problema. Né? Mas aqui é irrelevante a questão do prazo. Então, é a letra D de dado, D de Deus. Terceira questão diz assim: no que tange a temática da formação dos contratos, é correto afirmar que 1. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, e importará a nova proposta. Corretíssimo, segundo o artigo 431. 2. Reputar-se-á celebrado o contrato já na fase de pontuação, se entre presentes. Não, gente, contrato não se celebra em fase de pontuação, em fase de negociações preliminares. Pouco importa se é entre presentes ou entre ausentes. 3. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo, por exemplo, se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Me parece que sim, que a gente tem aqui o artigo 429 na íntegra, né? Artigo 429. E a 4, a proposta de contrato sempre obriga? Vocês já sabem que não é sempre, né? Artigos 427, 428, deixam muito claro que não. Então, a correta é a letra B, 1 e 3, são corretas somente. Quarta questão. Assinale a alternativa incorreta. Então, ele está pedindo a errada. Letra A. O contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos 2 declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. Gente, a gente tem aqui uma perfeita conceituação do que é o contrato. Então, está correta. Letra B. Consiste o princípio contratual da autonomia privada naquele que assegura a faculdade de contratar ou não, sem interferência do Estado. Perfeito, gente, perfeito. Formalmente é assim que funciona. Na prática, eu até brinco sempre, né? Que a gente acaba tendo que contratar com uma Energisa da vida, né? Às vezes a gente tem que contratar serviços que passaram a ser essenciais para nós, como, por exemplo, um provedor de internet. Mas a questão aqui é que não há, o Estado não força ninguém a fazê-lo. Se a pessoa falar, não, eu vou viver de energia do fogo, não tem problema nenhum, tá? Ela tem a liberdade. Hoje em dia tem as usininhas, né? As usinas de energia interna que as pessoas fazem em casas, em empresas, mas tem ali uma concessãozinha da Energisa, acaba tendo ali uma vinculação, perfeito? Mas são opções de pessoas que não querem integralmente depender, né, da fornecedora de energia. Mas está correta aqui, gente, é isso, é exatamente isso, essa é a ideia do princípio da autonomia da vontade, da autonomia privada. Nós temos condições de decidir se queremos ou não contratar com determinados indivíduos, determinados sujeitos e tudo mais. C.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, ou seja, pelo Código Civil, para assegurar a função social dos contratos, certinho, artigo 2035, parágrafo único. Letra D. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, caput do artigo 421. Correta. A errada, então, é a letra E, que diz que o princípio da força obrigatória dos contratos, que é o pacta sunt servanda, foi revogado pelos princípios sociais da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Mentira! Ele foi relativizado, sim, mas os contratos ainda fazem lei entre as partes. Se o contrato for legítimo, se houver boa-fé, equidade, se atender à sua função social, não tem por que esse contrato ser revisto, esse contrato ser desfeito. Quinta questão diz assim: sobre os contratos, é correto afirmar que a. Os contratos têm uma obrigatoriedade relativa, segundo o princípio da relatividade, podendo, como regra, a parte optar pela revisão das cláusulas contratuais ou simplesmente não cumpri-lo. Esse como regra aqui é para doer, né? Chega a doer. Não existe isso como regra, gente, de modo nenhum. Se a gente tivesse, em regra, a faculdade de cumprir ou não o contrato, vocês já imaginaram como é que seria o nosso país? A coisa já é feia, né? A pessoa não cumprir a lei, você acha que a lei ia cumprir o contrato? Não ia. Então, o erro dessa alternativa A aqui é esse como regra, colocando a parte como tendo condições de opinar, de optar entre rever ou não cumprir o contrato, né? Um pouco excessivo. A letra B diz que são contratos aleatórios, entre outros, os que dizem respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, ou aqueles cujo objeto sejam coisas futuras, tomando o adquirente para si o risco de virem a existir em qualquer quantidade. Gente, me parece que a gente tem aqui a perfeita definição dos contratos aleatórios. Diz respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não existir nos contratantes assuma, é o artigo 458. Tá correta. Artigo 458 do Código Civil. Vamos ver porque que não é a C, nem a D, nem a E. A C fala que a exceptio non adimplente contract, que é a exceção do contrato não cumprido, é uma cláusula resolutiva que deve ser sempre expressa no contrato e se prende a um contrato bilateral. Óbvio que não, ela só vai existir se realmente, havendo ali a bilateralidade, uma das partes deixar de cumprir com aquilo que lhe cabia, cabendo então a outra o direito de também não cumprir com a sua parte. Lembrando que a gente tem também a possibilidade de alegar a exceção do contrato não cumprido quando for notória a insolvência da outra parte, quando você receber a notícia de que o outro não conseguirá cumprir com aquilo que lhe determina, com aquilo que é imposição e obrigação dele, certo? Deixa eu só pegar aqui certinho o artigo dele. Convicção, vícios... 476. Então, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir que a parte cumpra a parte dela antes de cumprir a sua. Então, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Perfeito? E aí o 477 fala daquela segunda hipótese que eu disse a vocês. Depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer a quitação, capaz de comprometer o adimplemento do contrato ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou lhe dê garantia. Então, são duas as alternativas que o artigo 477 dá na sua parte final. Ou a pessoa vai lá e cumpre logo aquilo, ou ela dá uma garantia, uma caução de que ela vai cumprir o objeto principal. Deixa eu só colocar aqui o artigos 4, 7, 6 e 477 do Código Civil. Segundo o Código Civil Brasileiro, letra D. Segundo o Código Civil Brasileiro, para que possa haver intervenção judicial por onerosidade excessiva
em um contrato, é necessário que o mesmo seja decorrente de um fato extraordinário, porém previsível, não, extraordinário e imprevisível. Imprevisível. Artigo 478. E a teoria da imprevisão, introduzida no Código Civil de 2002, revogou o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Mentira! O princípio do pacta sunt servanda ainda vigora, desde que o contrato atenda aos preceitos, os princípios fundamentais contratuais que a gente tem, então, como boa-fé objetiva, como função social dos contratos, equidade, etc. Então, por isso que ela está errada. Sexta questão diz assim: de acordo com o disposto sobre contratos no Código Civil, assinale a alternativa correta. Letra A. Os contratantes nos contratos aleatórios poderão optar em guardar ou não, na conclusão do contrato ou em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O que são esses contratos aleatórios, só para a gente recordar? São os contratos em que uma das partes assume o risco da coisa vir a existir em menor quantidade ou até da coisa não vir a existir. O termo aleatório está ligado à sorte, a palavra sorte, alea jacta est, a sorte está lançada. Neste caso aqui, o fato de haver uma aleatoriedade, de alguém assumir esse risco, não exime a pessoa de ter que guardar os princípios de probidade e boa-fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. B. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação menos favorável ao aderente? Piada, né? A gente já sabe muito bem que toda vez que houver o estabelecimento de um contrato de adesão, que é o contrato de adesão, aquele em que a parte só resta aderir ou não. Ele não tem a opção de interferir no conteúdo das cláusulas. E o artigo 423, ele fala que quando houver, então, nesses contratos, cláusulas ambíguas ou contraditórias, deixa eu só ver aqui, exatamente igual, ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável e não menos favorável. Então, o erro está aqui nesse menos e o fundamento, artigo 423. A C diz que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Perfeito. Quais são as normas gerais? A do artigo 104. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, a forma que a lei exigir, se houver. Então, aqui está correto. E a letra D está errada porque ela diz que a liberdade de contratar será exercida independentemente dos limites da função social do contrato. E não é bem assim, é muito pelo contrário. Ela é exercida em razão e nos limites, né? Nos limites da função social do contrato, artigo 421. A sétima questão, mais uma vez, pede que seja assinalada a alternativa correta. Ela diz assim: o princípio da autonomia privada, segundo o qual o sujeito de direito pode contratar com liberdade, está limitado à ordem pública e à função social do contrato. Corretíssimo. Não adianta eu dizer que somos livres para contratar, que temos autonomia para exercer este ato da vida civil, né, que é a contratação, o direito de contratar, mas que este exercício de um direito privado não esbarra na ordem constitucional, especificamente aqui as regras de ordem pública que servem para assegurar a função social do contrato. Tá certinha essa, gente. Vamos ver as demais. B. A exigência da boa-fé se limita ao período que vai da conclusão até a execução do contrato. Mentira. Lembra que eu falei para vocês da necessidade de, após a entrega da coisa, ainda continuar agindo com lealdade, com honestidade, eventualmente, se houver uma garantia, de prestar garantia, de assegurar que a coisa sirva a finalidade a que se destina, né? Então, não, a boa-fé ela não se esgota a partir daquele momento, não, da entrega da coisa. C. Segundo o entendimento sumular, a cláusula contratual limitativa de dias de internação hospitalar é perfeitamente admissível, quando comprovado que o contratante do seguro-saúde estava ciente do seu teor. Gente, esquece. Cláusula totalmente disfuncional socialmente. Disfuncional, pode esquecer, não tem cláusulas dessa natureza.
né? Não atende a função social, não é que não tem, tem, né? Mas não atenderia a função social. A D diz que a função social justifica o descumprimento do contrato com fundamento exclusivo na debilidade financeira, ou seja, não tenho condições de pagar, então o contrato, por uma questão social, ele deve ser revisto? Não, gente. Feliz ou infelizmente, não é assim que a coisa funciona. Em caso de debilidade financeira, é negociação, é tratativa. Lembra do artigo do Tartucci que nós lemos? É tentar sentar com a outra parte, discutir, negociar. E os contratos atípicos não exigem a observância rigorosa das normas gerais fixadas no Código Civil, pois que, nestes casos, os contratantes possuem maior liberdade para contratar. Mentira, mentira! Os contratos atípicos, eles vêm para não engessar o modelo contratual existente, não vincular excessivamente as partes ao modelo contratual existente, né, aos modelos. Mas, ainda que a pessoa crie um novo tipo de contrato, ela precisa estar atento àquelas regras do artigo 104 do Código Civil, tá? Então, não é assim não, tá? Tem que obedecer, sim, as normas gerais fixadas pelo Código Civil, que, no caso, estão lá no artigo 104. Oitava questão. No tocante à formação dos contratos, marque a incorreta. Letra A. Na fase de negociações preliminares, também chamada de fase de pontuação, a fase, tá? A fase de negociações preliminares, também chamada de fase de pontuação, antecede a proposta e a aceitação. E, em regra, não gera obrigação para nenhuma das partes. Perfeita. Por que em regra? Porque se excepcionalmente uma delas agir de má fé, gerando e criando falsas expectativas, fazendo com que se extrapole aquele nível da fase de negociação preliminar, restando provados esses fatos, é possível sim a pessoa obter a reparação de um dano. B. Na fase de pontuação, qualquer das partes pode recuar, simplesmente alegando desinteresse, não havendo qualquer dever ou obrigação de contratar ou de reparar eventuais danos, exceto quando restar demonstrada a deliberada intenção de causar prejuízo. Lindinha, perfeita. Perfeita, não tem nada de errado aqui. Letra C. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, não importará a nova proposta? Mentira, nós já vimos aqui, artigo 431 do Código, ela está errada. Ele fala que importa sim nova proposta. A letra D diz que a proposta ou policitação é uma declaração receptícia de vontade, dirigida por uma pessoa a outra, por força da qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada se a outra parte aceitar. Perfeitinho, gente, bonitinho, não tem nada de equívoco aqui. E a letra E diz que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso, artigo 427. Perfeito. Nona questão, pede que seja assinalada a alternativa incorreta. Vamos lá. Considerando-se que o contrato tem uma função social, como ocorre com os demais direitos, tem-se que o direito não tutela interesse de credor no cumprimento de obrigação que seja maléfica do ponto de vista social e estranha ao bem comum. Perfeita. Perfeita. B. Carecem de validade as cláusulas de um contrato de adesão que ensejam desequilíbrio entre as obrigações das partes em prejuízo da parte mais fraca. Correta também. A gente tem aqui, né, a preocupação de que nos contratos de adesão, como não coube a parte interferir no conteúdo dos contratos, que haja sempre uma não validação de cláusulas que sejam prejudiciais excessivamente para a parte mais fraca, né, que tragam prejuízo para a parte mais fraca. Tá correta. Letra C. Embora de ordem pública, as cláusulas gerais, para serem aplicadas pelo juiz, dependem de pedido da parte ou do interessado. Não, gente. Cláusula geral, fundada em regras de ordem pública, não dependem de provocação. O juiz ex officio irá alegar, irá reconhecer e manifestar. Então, esta é a incorreta. Letra C.
A D diz que, assim como a função social da propriedade, a função social do contrato tem eficácia de direito fundamental, posto que estatuída no artigo 5º da CF 88 da Constituição. Correta também. Essa questão a gente tinha feito em sala já. A 10ª questão fala assim: assinale a alternativa correta. Letra A. A proposta é, em toda e qualquer situação, obrigatória, na medida em que constitui exteriorização da vontade de contratar. Gente, essa questão é repetida. A questão 10, ela está repetida. Se eu não me engano, ela é igual à primeira questão. Vou deixar ela fora, tá? Depois eu apago lá no arquivo. A hora que eu for disponibilizar o arquivo para vocês, eu tiro ela. Que é esse arquivo que eu estou usando aqui, que eu já vou disponibilizar no ABA, tá? 11ª questão. Acerca dos contratos consensuais e dos contratos reais, assinale a alternativa incorreta. A. Enquanto os contratos consensuais tornam-se perfeitos com o consentimento, os contratos reais dependem, para tanto, ou seja, para tornarem-se perfeitos, da entrega do objeto contratado, como acontece no empréstimo. Perfeito, gente, para que eles se aperfeiçoem, para que as partes tenham que realmente cumprir aquelas obrigações assumidas, é imprescindível que haja a entrega do numerário, no caso de um empréstimo, na modalidade mútuo, né? Se for um empréstimo na modalidade comodato, a entrega do carro, a entrega do vestido, são essenciais para que a pessoa tenha o dever de restituição, que é o dever inerente a ela nesse tipo de contrato, né? E até o dever de pagar também, né? Se for um estabelecimento de uma taxa de juro ali no mútuo, né? Lembra que eu falei para vocês daquele exemplo? Em que a pessoa irá restituir, há um pagamento ali, né? Não é um empréstimo gratuito nessa modalidade. Letra B. Os contratos consensuais independem para aperfeiçoarem-se da entrega da coisa. Perfeito! Lembra do exemplo que eu dei para vocês? De contratos que se aperfeiçoam a partir do momento em que as pessoas sentam e estabelecem ali os seus direitos e deveres, a partir dali já está aperfeiçoado. Tá? Então, mas depois que vai ser entregue a coisa, o contrato já foi estabelecido, as vontades já foram manifestadas e já estão vinculados. Letra C. Os contratos consensuais somente se aperfeiçoam com a tradição? Não, tá errado. São os contratos reais que somente se aperfeiçoam com a tradição. Essa, então, está incorreta. E, por fim, letra D, o contrato de locação é contrato de natureza consensual. Perfeito. Quando você vai na imobiliária, assina o contrato, se você vai demorar 30, 40 dias para mudar, é problema seu. Você já está, a partir dali, obrigado a pagar o aluguel. 12ª questão. É incorreta a seguinte assertiva sobre a classificação dos contratos. Letra A. Unilateral é aquele contrato em que existe obrigação somente para uma das partes. Perfeito. Então, a gente já sabe que todos os contratos, sob a visão do negócio jurídico, são bilaterais, ok? Então, eu já adentrei no universo do contrato, eu já estou pressupondo uma oposição convergente, uma duplicidade de vontades, perfeito? Proponente e aceitante, por exemplo. Mas dentro daquele contrato, então, para ser trato, tem que ser um trato com alguém, eu posso estabelecer que somente uma das partes tem obrigação. Então, que tipo de contrato será esse? Um contrato unilateral, tá? Letra B. Bilateral é o contrato em que ambas as partes têm uma obrigação, como na compra e venda, na troca e na prestação de serviços. Perfeito. Na compra e venda, qual é a obrigação de um? Entregar a coisa. Qual é a obrigação do outro? Entregar o numerário em dinheiro. Na troca, você me entrega a sua moto, eu lhe entrego o seu terreno. Na prestação de serviços, prestador e tomador estabelecem aquele serviço que vai ser prestado e o valor que vai ser pago. Tá? Então, há uma bilateralidade, porque ambos têm obrigação. C. É aleatório o contrato quando se assume o risco sobre a existência ou quantidade do objeto, dependente, portanto, de coisas ou fatos futuros. Perfeito. É o contrato que depende da sorte. Está correto até agora. E a letra D fala que é comutativo o contrato em que a prestação não é precisamente conhecida e suscetível de estimativa prévia, inexistindo equivalência com a da outra parte. Está errado, gente. O contrato comutativo, ele é justamente o contrário, é o contrato em que há o estabelecimento prévio, preciso, das obrigações assumidas.
Ele é o oposto ali, então, dos aleatórios, né? 13ª questão diz assim: nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Segundo o Código Civil Brasileiro, com relação à evicção, é correto afirmar: letra A evicção não subsistirá se a aquisição se tenha realizado em asta pública, havendo dispositivo legal expresso nesse sentido. Muito pelo contrário, a garantia pela evicção ocorre ainda que a aquisição tenha se realizado por asta pública, segundo a parte final do artigo 447. Deixa eu grifar aqui para vocês. Letra B. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Perfeita também, artigo 448 do Código. A C está errada porque ela diz que, ocorrendo a evicção parcial considerável, caberá somente direito à indenização, não podendo o evicto optar pela rescisão. Não. Quando a gente vê aqui no tocante à revogação parcial, a evicção parcial, no artigo 445 do Código, essa possibilidade da pessoa só ter o direito à indenização só se dará se não for parcialmente considerável. Se a parte que for evicta, que o evictor adquirir, reaver e tiver o reconhecimento judicial, for ínfima, for uma parte não considerável. Então, está errado aqui, conforme artigo 455. A letra D fala assim: pode o adquirente demandar pela evicção, inclusive se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Olha só, gente, neste caso aqui, precisa haver, é necessário que haja da parte daquele que está demandando a evicção, que ele não conheça, que ele não saiba que a coisa era alheia ou era litigiosa, tá? Então, se for coisa alheia, ele não pode se beneficiar disso agora, perfeito? Então, tá aqui o erro dessa questão, conforme artigo 457 do Código, dessa alternativa, melhor dizendo. Artigo 457. A última questão fala que, salvo estipulação em contrário, não tem direito o evicto à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Como que não? Está aqui, inciso 1 do artigo 450. Décima quarta questão. A respeito da evicção, é correto afirmar que a responsabilidade pela evicção não subsiste para o alienante se a coisa alienada estiver deteriorada, havendo o dolo ou não do adquirente, de jeito nenhum, né? Ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, subsiste para o alienante a obrigação de garantir, de prestar a garantia pela evicção. Só não haverá se houver dolo. Então, ela está errada, porque ela fala havendo ou não dolo, né? Então, ela está equivocada. Artigo 451. A letra B diz que o alienante responde pela evicção em qualquer contrato, mesmo não oneroso. E o artigo 447, ele já inicia dizendo que essa responsabilidade incide nos contratos onerosos. Tá? Então, tá aqui o erro dela. C. As partes não podem diminuir nem excluir a responsabilidade pela evicção? É claro que elas podem. Artigo 448. Podem sim. Letra D. A garantia da evicção subsiste ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Perfeito, segunda parte do artigo 447. Essa é a correta, então. E a letra E fala que o adquirente pode demandar pela evicção, mesmo se sabia que a coisa era litigiosa, é o mesmo que nós vimos anteriormente, artigo 457.
15ª questão. Com relação aos vícios redibitórios, de acordo com o Código Civil Brasileiro, é correto afirmar. Letra A. Na constância de cláusula de garantia, correrão normalmente os prazos para o adquirente obter a redibição ou abatimento do preço? Não. Não correm os prazos de garantia, né? Segundo o artigo 446. Aqui é o artigo 446 do Código Civil. A única questão é o dever de denunciar, que ele tem dentro de 30 dias da ciência, né? Tá, então, na constância de cláusula de garantia, não correm os prazos que nós vimos ali no artigo 445 do Código. B. Se o alienante não conhecia o vício ou o defeito da coisa, então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Perfeito, gente. Aqui a gente tem uma hipótese, então, de boa-fé daquele que realmente não sabia que a coisa era viciada, segunda parte do artigo 443. Segunda parte do artigo 443. Vamos ver a C, a D e a E. A C diz que a responsabilidade do alienante não subsiste se a coisa perecer em poder do alienatário por vício oculto já existente ao tempo da alienação. Subsiste sim, tá? Artigo 400... Não é esse não. Subsiste para a obrigação esteja deteriorada por vício oculto já existente ao tempo... deixa eu só ver se é esse artigo mesmo. Eu tô com dúvida, mas é isso mesmo, tá, gente? Subsiste sim. Não importa que a coisa venha aparecer em poder do alienatário. Desde que esse perecimento resulte de um vício oculto que já existia ao tempo da tradição, subsiste a responsabilidade. Letra D. Em regra, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 5 anos se a coisa for imóvel. Não, né, gente? É 1 ano se a coisa for imóvel, conforme a gente dispõe aqui no artigo 445 do Código. Artigo 445 do Código Civil. Deixa eu só colocar direitinho aqui em negrito para vocês verem depois. E aqui o artigo da questão anterior é o 444. Vai ficar um risqueiro, tá? Mas pelo menos vocês conseguem acompanhar. Letra E. A coisa recebida em virtude de doação onerosa não pode ser enjeitada por vícios que a tornem imprópria ao uso a que lhe é destinado ou lhe diminuam o valor, ou seja, vícios redibitórios. Pode sim, tá? Tá aqui no caput do artigo parágrafo único, do artigo 441. Parágrafo único, artigo 441 do Código Civil. Última questão, gente. Questão 16. De acordo com o Código Civil Brasileiro, em regra, o adquirente de coisa imóvel recebida em virtude de contrato comutativo, com vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que lhe é destinada ou lhe diminua o valor, decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço, no prazo de tanto contado da efetiva entrega. Então, aqui a gente está falando de coisa imóvel, tá? Então, a gente tem aqui duas alternativas possíveis, que é a letra A e a letra C, porque imóvel, segundo dispõe aqui o artigo 441, é de 1 ano esse prazo. Vamos ver a letra A. 1 ano, mas se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. É a correta, gente? Parte final aqui do artigo 445. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então, é a letra A. A B tá errada porque fala que é 6 meses, né? E não é 6 meses. A C fala 1 ano, mas aí ele diz assim, mas se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação. Não é bem assim, né? Ele conta-se da alienação, mas reduz-se à metade. Tá faltando um pedacinho aqui.
A D fala que é 6 meses e a E fala que é 1 ano. Tá? Aqui estão, então, os equívocos dessas questões. Pessoal, terminamos, então, aqui a revisão. Qualquer dúvida, como combinado, vocês falam comigo. Eu vou, nesse momento, inserir no AVA aqui o gabarito, já corrigido direitinho, para que vocês possam acompanhar, né, os grifos e os artigos e estudar, tá bom? Beijo e até!